Olá, tudo bem? Olá, como vai? Hoje é a parte 2 do tema O Deus Supridor. Vamos orar? Vamos curvar nossas frontes e fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio que temos de, em boas circunstâncias, estarmos diante da Tua face. Agradecendo por Jesus e pelo Seu Santo Espírito, que venha pôr as palavras certas nos nossos lábios. Por Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos falar sobre a visão do símbolo do Emanuel. Como foi isso? Como que Deus mostrou por mão o símbolo do Emanuel? Na realidade, essa visão é muito importante, foi muito importante e é muito importante para mim. Porque eu estava orando e de repente eu me vi assim num lugar, estava assim meio turvo. Nem claro de tudo e nem escuro. Então estava assim, dava para reconhecer. E eu vi Jesus assim uma distância, mais ou menos uns 30 metros por aí. E eu dizia para ele, Senhor, eu quero poder para resolver qualquer problema meu, dos meus filhos. Interessante que eu não falei da minha mulher. Meu, dos meus filhos e do meu semelhante, para que tu sejas glorificado. Naquilo eu mesmo assustei com eu falando, porque na realidade nós sabemos que só o Senhor tem poder para resolver qualquer problema. Mas eu pensei, já falei, aí eu fui para mais perto dele. Quando eu falei assim, eu fui para mais perto. Quando eu cheguei, ele tinha subido assim uma espécie de uma esfera, assim, de uns 3, 4 metros de diâmetro, e ele estava de pé, em cima da esfera. E eu ainda fui ousado, porque eu cheguei e falei, e o Senhor vai me conceder, porque o Senhor é bonzinho. Eu despertei daquilo, eu fiquei assim assustado, pensei comigo mesmo, devo estar exagerando, porque a gente ter a petulância, vamos dizer assim, de dizer que tem poder para resolver qualquer problema, só Deus tem. Naquilo que eu estava assim, acordei, estava imaginando, o Senhor falou assim, claro, dentro de mim. Aquele que está em mim também fará as obras que eu faço, e até maiores do que essa. Não que a gente tenha pretensão de fazer obras maiores, porque a gente sabe que tem problemas muito difíceis. Com certeza. De tudo quanto é tipo, que às vezes nós mesmos ficamos assustados. A nossa parte humana, às vezes, não quer acreditar. Mas Jesus tem poder. Aí eu entendi que nós só podemos se a gente estiver no corpo dele. Então quem vai resolver o problema é ele. Quando ele diz assim, quando ele aparece para os discípulos, ele diz assim, todo o poder me foi dado, desde os céus até a terra. Se todo o poder foi dado para ele, não sobrou poder para mais ninguém. Uhum. Mas Então, nós podemos ser instrumentos. Anjos, nem os anjos bons, nem os anjos maus, e nem o ser humano. Porque todo o poder foi dado para ele. Só que ao mesmo tempo, por nós estarmos no corpo dele, entende? E ele é a cabeça, então é ele que resolve. O que nós temos que fazer? É concentrar a nossa atenção na pessoa de Cristo, obediente à voz do seu Espírito. Nós nunca podemos achar que somos bons. Às vezes eu fico até assustado de pessoas dizer que tem dom disso, tem dom daquilo, tem dom de não sei o que pode e tal. Nós não podemos nada, somos apenas servos. E como se fosse assim, num jogo de dama, a gente fosse as pedras que Deus dirige como Ele quer. Por isso eu sempre chamo a atenção dos irmãos que por mais sabedoria que você tenha, por mais assim, confiança que você tenha em você, nos seus conhecimentos, nunca faça nada de si. Sempre pergunte ao Senhor, o que devo fazer? Se Ele falar não, não insista. Mas mesmo que seja difícil, se Ele falar sim, você pode ir com toda a confiança. Então, nós temos que entender que, logo em seguida, quando Ele diz todo o poder me foi dado,
desde os céus até a terra, em seguida ele comissiona: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então, nós não temos que ter medo de pombagira, de espíritos imundos, ou mesmo desses principados, porque maior do que eles é o nosso Deus que está no nosso coração, na nossa vida. E enquanto a gente for obediente à sua palavra, a gente vai ter poder para resolver qualquer problema. Isso eu falando assim, qualquer problema, não quer dizer que a gente vai resolver qualquer problema de alguém. A nossa função é de um atalaia, um testemunha. Nós somos testemunha, nós podemos testemunhar da bondade e do amor de Deus. E o Senhor, então, se a pessoa der crédito, pode resolver problemas. Porque nós sabemos que mesmo Cristo não resolveu todos os problemas. Se a pessoa não acreditasse, não acontecia o milagre. E se a pessoa não acreditar hoje na mensagem que a gente leva em nome do Senhor, a bênção pode estar caindo para todo mundo, mas para aquela pessoa não cai, porque Deus conhece o nosso interior. É muito importante, irmãos, o Grupo Emanuel, é muito importante a gente entender isso, que nós somos um povo escolhido por Deus para viver em santidade e Ele então fazer uma obra que, na realidade, só Ele pode fazer. Então, ao mesmo tempo que Ele diz que todo o poder foi dado a Ele, Ele concede a nós, mas na pessoa dele, por nós estarmos no seu corpo, Ele é a cabeça, é Ele que dirige, através do Espírito Santo, a nós. Sim, e também nós queremos falar sobre a visão onde o Senhor estava descendo com trajes de guerra. Como que foi isso? Essa visão é muito importante. Eu estou falando aqui sobre esse grupo que nos ajuda, mas a gente sabe que tem outras pessoas também que nos ajudam. Então, essa gratidão é estendida para todos que colaboram com o Emanuel. Não importa a quantia, não importa o valor, importa a sinceridade da pessoa. E essa visão que eu estava orando, esse mesmo grupo de pessoas que, para mim, é o sustentáculo, vamos dizer, da obra, né? Eu não vou citar nome, mas cada um sabe, cada um que é fiel sabe que eu estou falando com ele, agradecendo. Esse grupo de pessoas, quando eu estava orando, então, eu olhei para os céus e as nuvens começaram a se revolver, assim. E eu mostrando para eles: olha, as nuvens estão se mexendo, olha. E quando nós estávamos olhando assim, eu tive uma visão de Jesus descendo. Ele estava com traje de guerra, tipo assim de Efésios 6:12, a armadura de Deus. Então, Jesus estava com a armadura. E eu estranhei, porque na realidade todas as visões que eu vejo com ele, sempre ele vestido de branco, com uma faixa assim. Mas ali ele estava em traje de guerra, como um guerreiro. Mas tudo bem, eu sabia que era Jesus. Mas quando ele chegou mais ou menos a uma altura de uns 100 metros, que eu estava contente, falei: puxa, ele vai vir, vai nos ajudar. Aí ele parou e foi no horizontal, assim, sumiu. E a gente ficou meio frustrado, porque eu pensei, e acho que o grupo também pensou, puxa, a gente pensou que ele vinha falar com a gente. Mas quando eu olho lá adiante, assim, onde a minha vista podia alcançar, eu via Jesus vindo na frente, com esse traje, e uma fila assim, indiana, assim, 4, 5 pessoas, cada, sumia de vista aquilo ali. E eu pensava, naquele tempo, eu pensava que Jesus já vinha para a gente, vamos dizer, a batalhar. Mas muitas coisas nos são mostradas e depois, quando ele vai abrindo o leque, a gente vai vendo. Então,
que aqueles anjos, Jesus na frente como comandante, e cada anjo daquele vai ser um desses anjos que vão estar com o povo Emanuel. Amém. Cada pessoa, um anjo vai trabalhar com ele. E nós temos que ficar atentos, porque se nós, por exemplo, não guardarmos nossa coroa, nosso chamado, eles podem nos deixar, como disse a serva do Senhor, ele sai chorando, mas vai procurar outros, entende? Outra pessoa para ajudar. Então nós temos que, a santidade em primeiro lugar. Cada anjo vai trabalhar com uma pessoa, porque cada um de nós temos uma personalidade diferente. Sim. Por exemplo, nós somos irmãos em Cristo. Aqui é o nosso irmãozinho Rafa, a irmã aqui e eu. Veja, nós somos homens. Apesar de nós sermos homens, mas você tem uma personalidade, você tem uma maneira de agir. E aquele anjo está com você para te ajudar no trabalho do Senhor. Eu penso diferente. Então eu tenho minha função e você como mulher. Embora a gente esteja tudo no mesmo espírito, mas Deus não anula a nossa personalidade. Uhum. Do jeito que é a nossa impressão digital, também é assim, o caráter. Entende? É diferente. É diferente. Então é muito importante, irmãos, que a gente entenda isso. Nessa visão do Senhor descendo com traje de guerra, na frente, simboliza, assim, o meu chamado, ele sendo comigo. E cada anjo, daqueles multidões que ele sumia de vista, vai ser com cada um do grupo Emanuel, daquele que realmente quer viver em santidade, quer viver na presença do Senhor. Então, isso é muito importante a gente entender isso aí. Não estou falando assim para me engrandecer, mas como Deus me deu um chamado especial, como vocês sabem, né, que Ele trouxe o coração dos céus, colocou em mim, colocou seu Espírito, falou com voz de trovão. Na realidade eu tenho o chamado do Senhor. E vocês todos, os que vierem, vão fazer parte desse grupo de anjos, que no caso vai ser assim tipo como Gideão. Para 8 bilhões de pessoas, cada um de vocês vão receber o poder de Deus, assim na forma de um anjo que vai guiar vocês, cada um na sua especialidade que Deus vai chamar, para ele formar o seu exército. Porque assim como o Gideão, de 32 mil homens, ficar 300 só, mas que tinha uma confiança absoluta no Senhor, que estava disposto a morrer se fosse preciso, mas para fazer a obra de Deus, então Deus pôde com 300 homens destruir um exército de 132 mil homens. Nós temos que entender isso, que Deus não precisa da nossa força física. Deus precisa da nossa fé, da nossa confiança absoluta, que Ele pode fazer. E o Grupo Emanuel é justamente isso. Deus está nos chamando de uma maneira especial. Finalizando o vídeo de hoje, nós pedimos que você se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com o maior número de contatos que vocês tiverem, para que a palavra de Deus seja espalhada para o mundo inteiro. Nós agradecemos pela sua companhia. Até o próximo vídeo.